Ó, começou. Uhum. Então começou, gente. Dá pra ver se tem gente conectada, outras pessoas, fora nós? Tá. Dá, claro. Pronto. A gente vou sair. Vou ver pelo do Caio. Aí. Você tá em Berlim, Jaci? Tá, né? Culpa Lua. Culpa Lua tá em Berlim, né? Oh, Tá. Ana Dubas. E aí, gente, vamos chegando. Sim, sim. Oi, Ana. Oi, Ana. Uma galera entrando. Nossa, tá um delay gigantesco. Agora que eu tô vendo aqui. No Insta? É. Não, ontem eu acabei a live, desci, o Tomás tava vendo ainda. Aí. Eu não sei a melhor maneira de usar o meu filtro. É quase um chapéuzinho, né? Tem 13 pessoas. Pra tirar uma lista, senão ou o áudio não vai. Foi. E aí, gente? Então, Barrinha, vocês estavam falando aí, o Ale sugeriu de contar um pouco como a gente chegou até aqui, né? Nesse momento. Por que que a gente está aqui, de onde foi que a gente parou quando tudo isso aconteceu. Qual foi o desvio, né, que levou a gente a chegar até aqui nesse Zoom aí? Fala um pouco mais alto, Ale, por favor. Qual foi o desvio, né, que a gente chegar aqui no Zoom e agora no Instagram, nessa live, para falar um pouco sobre os outros? Pois, bom, o que eu lembro assim foi uma sexta-feira 13, né? Foi, quando foi cancelado. De março, que era o meu aniversário. Que era lua cheia. Que era lua cheia, 13 de março. Nossa, meu aniversário, 13 de 13. Bom, e foi um ensaio aberto, né, que a gente fez na véspera de apresentar o Zoom, que era sábado e domingo as apresentações na Meet. E a gente fez esse ensaio aberto na sexta. Foi um ensaio cheio de complicações, né? Isso é muito difícil, a gente já acabou o ensaio bem abalado por conta dele. E logo na sequência chegou a notícia que estavam as apresentações canceladas e toda aquela confusão de cancelamento por conta da pandemia. E aí foi um mega balde de água fria, mas também sem ter muito tempo para refletir, porque a gente estava no CRD, a apresentação seria no CRD, o Centro de Referência da Dança, lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A gente estava ensaiando na sala que a gente ia apresentar e a gente teve que desmontar ali em 40 minutos, com aquele climão, enrolar cabo e enfim, e se instalar toda aquela instalação, porque esse trabalho ele tem um aspecto instalatório, né, uma ambiência que a gente cria, e objetos em cena e etc., e equipamento de som. A gente teve que desovar tudo aquilo muito rapidamente e
E a loucura ainda no dia seguinte, de manhã cedo, estava programado para o festival inteiro, todos os artistas do festival se encontrarem... Ele tem um nome isso, né? Eu esqueci, aí acho que é encontro com os programadores. Fala aí. Speed Dating. É isso. Nossa produtora aqui deu nome. Speed Dating, que com um formato assim que realmente eu acho um formato muito estranho. Era o quê? 10 minutos para cada mesa? 10, né? 20? Não, 10. E tocava o sininho às 8 minutos. Tocava o quê? O sininho. Para avisar que tinha só 2 minutos para acabar. Então era essa loucura que, sim, todos os artistas... Bom, a MIT é uma mostra internacional que também um dos objetivos, pelo que eu entendo, né? É trazer curadores e programadores de outros países, né? E para assistir os espetáculos e, porventura, comprá-los. E então, nesse encontro, eles têm essa organização que são muitos curadores, tinham acho que 5 mesas, né? Mais 5 ou 6 mesas com 5 mesa, você tem esses 10 minutos para falar, deu 8 minutos, toca o sininho, você sabe que tem 2 minutos para acabar, acabou aí, eles vamos lá, troca de mesa, façam uma pressão, você passa para outra mesa e assim vai, se repete aquele discurso, no nosso caso, falando sobre uma peça que ninguém tinha assistido e que tem aí um dado que é um dado, é um exercício aí que é um dado atual também, né? Porque no fundo a gente também vai estar aqui falando um pouco, em termos de fazer parte da curadoria da MIT BR nesse sentido, e também todo mundo aqui falando de uma peça que nunca estreou no Brasil, né? Porque no fundo ela tinha estreado em Frankfurt e depois era a primeira vez que faria no Brasil, então acho que grande parte, para não chutar o 100%, mas uns 90%, vamos lá, de alguma forma não assistiram em nenhum formato, talvez nem ouviram que existia a peça em si, como que ela se deu e da onde, de alguma forma, ela veio e como que isso aconteceu. Então, é um desvio que realinha o passado, o presente e o futuro. Para todos nós, de alguma forma, sempre tem esse fato, né? Um momento onde esse corte, às vezes, ocorreu de uma forma mais branda e, às vezes, de uma forma muito mais veemente mesmo, né? Que cria uma relevância que a gente vai lembrar sempre. Foi numa sexta-feira 13, por aí vai. Mas esse desvio de estar falando sobre uma coisa que a gente não viu. E isso também é uma força, né? Falar sobre as coisas que a gente não vê, como que a gente imagina elas e de que forma que a gente pode se mover também através delas. De alguma forma, o futuro é um pouco isso também, né? A gente fala sobre uma coisa que a gente não vê. E essa mudança que teve agora foi justamente como se tirassem aquela antevisão que, de alguma forma, a gente projetava bioculturalmente, ela foi nos retirada e nasceu um fantasma aí. Acho que tem a ver um pouco com essa fala também. Sim, super. E também o exercício que a gente como artista sempre tem de ter que falar sobre de ter que, por exemplo, escrever um release, né? Falar sobre o trabalho justamente para dar já alguma coisa, né, de antemão. Isso também para a gente sempre foi um exercício complicado nesse trabalho especificamente, né? E que eu tô pensando aqui agora nisso, né? Como a gente entra para contar para alguém alguma coisa que ela não viu, né? E aí lembrei da existência do release. E inclusive se alguém quiser ver, tem lá no site da MIT, né? Mas como é que a gente consegue, não querendo dar conta do que era o trabalho, como é que a gente consegue compartilhar alguns elementos do trabalho com quem... Se quiser falar, gente, por favor, me interrompam e falem, tá? Jaci, Marim. Acho que tem várias entradas, né, possíveis.
pode falar historicamente, digamos assim, dos processos teve um primeiro momento de processo. O convite lá de Frankfurt foi uma maneira que a gente também já falou do trabalho por aí também, o convite de Frankfurt, feito pela Elisa, para um festival que abordava colonialismo e sexualidade, e então um convite para a gente criar a partir daí, dessas provocações, e para a gente foi uma coisa que me chama muita atenção nesse aspecto, que foi uma dificuldade muito, muito grande para a gente, foi uma notícia assim, forte, que foi a primeira vez que a gente, enquanto criando coletivamente do zero, isso foi um dado. E para a gente, que é um grupo que tenta se organizar de maneira horizontal, foi uma aventura e foi um desafio, já começando daí, já da primeira, já da proposta de fazer um trabalho novo, né? Pós-macaquinhos. Eu acho que vem o Caio sempre falava isso, né? Não tem como, a gente não consegue, não é que não consegue, mas acho importante não desmembrar o Zul do Macaquinhos, de alguma forma. Depois, se o Caio quiser falar alguma coisa sobre isso. Porque nesse momento de pesquisa, o que apareceu, que acho que foi um pilar, foi a pergunta provocadora, pergunta guia, que era o que há de norte em cada um de nós. Então, a gente teve um período de vários meses de pesquisa, a gente teve algumas ações, algumas pequenas residências, com essa pergunta como guia, porque vinha já aí um rabicho do Macaquinhos, né, que a gente olhava para o sul, e agora essa proposta maluca de olhar o que há de norte em nós. E explica o que é esse norte, o que é esse sul. Uau! Isso é importante. Explica aí, Bibi. Eu posso explicar. Acho que não sei se é explicar, mas acho que a gente, né, desenvolveu que para cada um isso toca, né? Mas é interessante ouvir vocês também um pouco, como, no fundo, quando a gente está falando aqui, está contando um pouco uma história de uma história particular que atravessa todo mundo e da história coletiva também de vocês, desde o Macaquinhos até chegar no Zul, e esses lugares de norte e sul como metáforas de várias coisas, né? E como metáforas de singularidades individuais e como modos de pensar colonialismo também em nós, né? Não pensar de fora, mas pensar em nós mesmos, né? Porque quando eu vi a questão do que há de norte, eu já olho assim para mim mesmo pensando, tá, o que eu tenho desse norte e o que eu faço com isso, né? Porque é como o que eu faço com o meu braço, né? Se ele tem uma coisa específica, não é o que eu faço com uma roupa que eu posso tirar e jogar fora. É algo que está ali, não é algo que eu tiro de mim. É algo que, de alguma forma, eu tenho que modular em mim, e para isso eu preciso perceber em mim. Eu acho interessante as histórias de vocês também, dessas definições. Vocês também, dessas definições mais simples, né? Que é norte e sul, no fundo, a gente vai falar. E como isso se deu, né? Como que essa... Inclusive, eu tenho uma dúvida em relação a esse sul e norte. O que veio antes, o sul ou o cu? No Macaquinhos. Aí o Caio... Caio foi o cu, né? Foi junto. Mas eu acho que a referência bibliográfica, que é as epistemologias do Sul, vieram depois e tal. Mas ele surgiu muito de uma sessão de leituras que eu e a Mavi fazia do povo brasileiro. E aí foi meio nesse caldo de pensar uma singularidade, um comum, que é muito o que o Darcy fala lá no povo brasileiro. O que constitui o povo brasileiro é um atravessamento e tal.
com todo o horror e loucura produzida nesse processo. E aí veio o Cu e o Su primeiro. Mas o Cu não foi reflexo do Su, eu sinto, assim. Sempre foi um interesse pelo Cu, como... então a gente está debruçado, está no Cu, foi sempre um ponto. Que no Zu também era muito louco, assim, que no começo do processo, quando a gente fez a pergunta do Norte, a gente se perguntou se haveria alguma materialização desse Norte no corpo. E pela experiência que eu tive, acho que... eu não sei se a gente conseguiu encontrar muito, ou ela se espalhava em diversos. Para mim, uma pergunta que vinha junto era o que existe de colonizador em cada um de nós. Eu sempre ficava muito com isso, assim, de associar o norte ao que há de colonizador e colonizado, né? Porque todo colonizado também é um colonizador. Então, para mim, isso sempre foi algo que andou junto, assim, da palavra norte, como a gente usava ela, né? Como a gente usava. Eu fiquei, no lance de norte e sul, eu fiquei encasquetado uma época que uma coisa que me marcou muito no Macaquinhos, da gente pensar em epistemologias, conhecimentos, né, a partir do Cu, eu lembro muito, tem um momento na peça do Macaquinhos que a gente começa positivo, né, numa prática que a gente chama de paquera, né, e a gente vai tirando a roupa e ali começa uma organização para ir cada um para um cu, né? Só que era muito louco que é isso, você tirava a roupa e o primeiro, aí o Caio diz, né, materialidade no corpo, aí eu lembro muito disso, de a gente ir até já meio com o dedo, assim, buscando o corpo de alguém, buscando o cu de alguém, porque o objetivo era esse, tinha que, para fechar o círculo, né, a gente tinha que ir pro cu de alguém. Então, aí alguém, não lembro quem na época no ensaio chamou a atenção, né, da nossa... como a gente funciona por essa frontalidade do corpo, pelo desejo, pelo dedo apontado, primeiro é o que eu quero. E aí isso me marcou muito. Nossa, primeiro é o que eu quero. É disso que a gente está falando? Eu lembro que alguém chamou a atenção assim, é disso que a gente está falando? É o cu que eu quero pegar? Então agora eu vou escolher bem capitalista no supermercado. Eu quero esse corpo aqui, porque nossa, faz tempo que eu não pego aqui o corpo da Renatinha, eu sempre fico atrás do Andrés, então eu vou escolher esse aqui agora. E eu achei muito interessante isso de inverter. E aí a gente começou a fazer que... começou a mudar essa nossa lógica no nosso corpo, nossa maneira de se organizar corporalmente e até com o nosso desejo, englobando subjetividade e tudo mais. Eu primeiro ofereço o meu cu. Uma coisa super simples e que foi um tapa na cara assim muito muito interessante, que me marcou muito. Então, nossa, primeiro, aí a partir daquele ensaio, a gente sempre começou, depois que se despia, a gente até dilatou um pouco mais o tempo desse momento no Macaquinhos, porque a gente gastava um tempo gostoso ali, oferecendo até entender quem vai engatar aqui, quanto vai engatar com que corpo. E aí, com o Norte, eu ficava encasquetado com isso. Quais são esses comportamentos, essas lógicas no corpo que está, como o Ale falou, né? Não é uma roupa que dá para tirar, né? Como é que a gente modula isso? E onde é que estão essas nem sei se dá para fazer esse pensamento, né? Onde é que estão, mas a gente, enfim, foi algo que a gente se debruçou por alguns meses, né? E uma coisa que tem me marcado foi essa aí, dessa questão das lógicas que a gente tem no nosso corpo, que transbordam para o nosso comportamento, né? Que no Macaquinhos, como a gente estava entendendo a partir do cu, a gente também conseguia entender o quanto as coisas que talvez, então, nessa metáfora, estariam no norte, né?
a cabeça, a frontalidade, enfim. E é legal e também falar sobre esse lugar de gestão de movimento nesse sentido, né? Porque estar permeável a significa que você não vai ter a ação direta de. Você não pode ter ação direta, né? Você vai ser atravessado por algo. Então, é sempre através de alguma coisa. Então, nesse lugar de você estar permeável e ser através de alguma coisa, já muda completamente a sua atenção. E o modo como a gente percebe aquele corpo também que está se mexendo. Então, é interessante começar a pensar como é que isso se deu no Zou, né? Ontem, ouvindo também vocês falarem muito sobre essa subliminaridade, ou esse lugar que está entre as coisas, é relacional, é uma presença e não presença ao mesmo tempo, e como falar, né? Se assim, a gente tem a peça, não tem a peça, o que é isso? Se é uma coisa que acontece entre as coisas, né? É justamente porque o modo do corpo operar sobre aquilo é outro. Então, a gente acaba sentindo essa coreografia que emana do corpo, mas o corpo não está fazendo essa coreografia. É mais uma exalação coreográfica, assim, de alguma maneira. E isso é muito sutil, que pode rapidamente ser jogado no lixo, né? Porque, de alguma forma, não compreende algumas regras e algumas autorizações dos desenhos que a gente diz que está acontecendo alguma coisa, né? Então, é interessante também pensar e ouvir um pouco vocês sobre esses lugares. No Zul tem isso que ele não tem uma movimentação, digamos assim, um gestual que tem uma força suficiente para ser capturado e reconhecido e significado. Só que justamente isso abre espaço para uma potência, para uma presença de uma outra coisa, e aí, peraí que eu anotei alguma coisa, eu tinha feito uma nota que passava por aí que eu me perdi agora. Posso falar uma coisa que ficou ecoando? Fala. Que assim falou, todo colonizado é colonizador, e eu fiquei tipo, será? O que significa? E eu acho que tem uma coisa que é todo o colonizado, necessariamente, tipo, a experiência de ser de uma colônia faz parte da subjetividade dessa pessoa. Tem uma relação de poder que estrutura as epistemologias, como eles dizem, né, as relações de poder, e que tudo isso tem a ver com conhecimento, subjetividade e tal. E aí, fiquei pensando ainda nessa divisão de sul e norte, que é uma divisão que não é estável. Ela é o tempo inteiro, ela está em negociação, e ela é o tempo inteiro mutável de acordo, ela é relacional. Porque o sul não é o sul do mundo, é uma relação geopolítica, eu acho. Como é que é? Sociopolítica? Então, o tempo inteiro, a partir do momento em que você se coloca em relação a alguma coisa, você pode ser tanto sul quanto norte, são relações de poder, hegemônico, de norma e tudo. Então, também perguntar o que há de norte em nós é também se colocar em relação a alguma coisa. E aí eu fiquei me perguntando em relação a que vocês se colocaram para se perguntar o que há de norte em nós. Boa pergunta. Eu me coloquei com a Europa. Você se colocou em relação ao próprio norte? Geográfico, sim, dessa dominação política dos países colonizadores, porque ocidental do norte. Eu fiquei aí particularmente, né? Para mim era uma questão ali de uma instituição da Alemanha entrando em contato com o grupo que criou Macaquinhos. Então também essa georrelação aí, geopolítica, para mim tinha alguma coisa aí que eu queria tentar entender ou pensar. E então para mim foi por aí, pelo menos, que eu particularmente entrei, digamos assim. Não sei se
Só para deixar claro que eu acho que como ela é mutável e ela é oscilante o tempo inteiro, não é uma posição, né? Não precisa ser uma direção, acho que são várias. E inclusive, dependendo da relação, dependendo do que você está se adereçando a, isso muda, talvez seja sul, talvez seja norte. Acho que esse calibre das coisas, de onde eu estou sul, onde eu estou norte, como uma metáfora, é uma possibilidade da gente perguntar, porque eu sinto no processo, acho que a gente lidou, entre nós, somos um grupo de pessoas muito heterogêneo, acho que a gente lidou com questões super fortes de machismo, questões do feminismo, ser de São Paulo, tudo isso são coisas, racismo, tem um monte de questão que é sul e norte o tempo inteiro e que a gente não sabe onde se colocar e não é uma posição fixa nunca, mas que tem uma relação ali de que tipo de reação te coloca em que lugar dentro dessas relações que são sociopolíticas. Super. Feito como coreografia, de alguma maneira. Super, super. Aí como você traz isso, você traz já de um meio de um caminho, né? Porque para todas essas relações acontecerem, pelo menos pensando no processo de criação, né? Elas aconteceram durante o processo, e o que eu estou trazendo aqui, que eu estou me referindo ao começo da coisa, né? Foi por onde a gente começava. Isso foi uma dificuldade, né? E aí o que eu lembro, assim, que eu tenho no meu corpo de dados por onde começar, que foi um tempão, assim, de questionamento sobre por onde começar, como lidar com esses temas, do tamanho da complexidade deles. Como você falou, essa questão de ser de São Paulo foi algo que vinha bastante, a gente falava mesmo sobre isso. E aí isso já foi mais para frente ao longo do processo, né? E como a gente não dava conta de lidar com esses temas e muitos outros, uma insuficiência, eu lembro muita gente falar usar esse termo, de uma insuficiência para lidar com muitos temas que estavam ali implicados, e dentro de um prazo também para se executar a coisa, e de um grupo super heterogêneo, e ao mesmo tempo não, e de uma maioria branca, classe média, etc. E falando de colonialismo, que aí também tem questões que também passam por aí, por essas diferenças sociais. Então, nossa, foi uma bucha, né? Muita complicação. E ficou essa sensação de insuficiência, de uma insuficiência para lidar com tudo isso nessa situação que a gente encontrava, com prazos e com todos esses dados que eu falei agora. E, de alguma maneira, a gente tentou levar isso para o trabalho, porque o trabalho é isso. O trabalho virou isso, né? De algum modo, em algum lugar, assumir que a gente não dá conta, né? Que a gente não dá conta, e que a gente tem opiniões ou sensações ou relações diferentes com o Norte e Sul, e em momentos diferentes do processo do trabalho, e etc, etc. E vá lá, e eu acho que isso está no trabalho, né? Acho que isso é um dado, para quem não assistiu, né? Que eu acho que tá incluído nesse estado de ressaca também. Eu pensando aqui sobre essas relações, até a pergunta da Carol, né? O que tinha vindo primeiro na parte do Sul, se foi o Sul, se foi o CU, mas no caso do Sul, de alguma forma, dá para ver que vocês objetificaram algo, né? Tipo, o CU, de alguma forma, entrou como um parâmetro bem claro. E através dele as coisas começam a se desenvolver bioculturalmente em relação a metáforas, relações, e como aquilo se organiza. Eu acho que em relação ao norte e ao modo como vocês também
estavam procurando operar de outra forma no zoo, a cidade de outra maneira, né? Esse material não aparece tão objetificado, tão específico, né? Como lidar com ele. E super. do Macaquinhos, eu sempre vejo essa virtuose da oferta, ou seja, da permeabilidade, capaz de lidar com aquilo e tornar o Sul também um caminho que abre para outras possibilidades de relação. A minha curiosidade também nesse lugar como é que isso se deu no Zoo, né? Que fantasmas materiais, porque não é um só, né? Que tipo de, no fundo, também foi escolhido, não vai ser um objeto, assim, o norte é isso, né? Então, não é um objeto único, não é um ponto ao qual vocês vão ser todos atravessados da mesma forma, o que cria uma rede muito mais sinuosa de materialização. Uma ideia, inclusive, de característica do que eu, enquanto espectador, quando eu entro naquele espaço, posso ser atravessado, né, de alguma forma. E que ela não porque ela é sinuosa ou nebulosa que ela não seja precisa, né? Que ela não exista enquanto um território específico que possa ser nomeado, inclusive ao ser nomeado possa convidar pessoas para participar também, para entrar naquela terra, naquele lugar de alguma maneira, naquele mundo. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, talvez esse lugar aonde qual é o mapa nebuloso desse norte e aonde vocês olham para ele quando vocês estão faz parte um pouco da pesquisa também dessa investigação. Como é que a gente olha para o norte? Eu acho que talvez seja mais fácil, até por uma série de questões que vocês colocaram ali sobre todos esses temas que vão atravessar a ideia de norte, talvez, eu não sei, possa ser mais fácil olhar para o sul do que se colocar na posição de norte, de olhar para o norte. Talvez seja mais assustador ver o norte que tem em nós do que ver o sul. E talvez isso tenha outras questões, né? Talvez pela própria posição da onde isso nasce. Se perguntar pelo norte, acho que é muito mais assustador. E talvez isso seja até uma hipótese da própria constituição do colonialismo estrutural que a gente tem em nós também. E aí é meio apavorante, né? É mais fácil falar do norte do que ter ele dentro de você, né? É tipo assim, caraca, tô com o alien aqui dentro, é meio alien, né? O bichinho ali, eu tô engendrando ele também. Eu não tô olhando ele de fora, o cara tá aqui, ó. O que eu faço com esse bicho? Sim, porque o norte é a norma, é o hegemônico, machismo, maiores ou menores. Né? Acho que a gente se perguntou onde isso estava e assumir isso e lidar com o que você faz a partir do momento que você assume esse norte dentro do seu comportamento, da sua visão de mundo, exige um engajamento, porque é violento você assumir, reconhecer esse seu lado e ver qual é o seu posicionamento ético a partir disso, né? É porque assumir e reconhecer, identificar é só o primeiro passo, assim, né, de tudo. E aí é muito agoniante, porque e aí o que fazer com isso, né? Durante o processo, eu lembro que a gente ficou bem transtornado, né? É mexer com coisas muito, muito pesadas, né? E a gente e um movimento importantíssimo, né? Um movimento de desconstrução, acho, né? De reorganização, de reinvenção, né? De si mesmo e das relações, né? E aí transbordando pro restante, né? porque dá uma sensação muito assustadora mesmo de impotência, assim, de quando você se debruça para investigar isso e aí você se depara com tudo. E aí, o que fazer, né, com isso? O que fazer com essa bomba, essa batata quente na mão, assim, né? E, ao mesmo tempo, é uma das únicas saídas possíveis, porque a outra saída seria o quê? A gente negar o que há de norte em nós e seguir reproduzindo uma série de relações que simplesmente não dá mais. E eu fiquei pensando também na coisa de que o Ale falou de capturar sul ou norte.
O sul é o tempo inteiro capturado. O sul é muito fácil de capturar porque o tempo inteiro o sul é estabelecido como aquilo que não é ou o outro, ou a mulher, ou o negro, ou o tempo inteiro o sul é categorizado. O norte é aquilo que não é categorizado porque ele é a norma. Então, o sul é tabu. O sul é tabu. Hã? O sul é tabu. Sim, o sul é aquilo que é o tempo inteiro nomeado como o que não é, ou o que está fora. E o norte é o estabelecimento, é o homem branco falando sem perceber que ele é um homem branco falando e quem não está falando. É a hegemonia. Então, capturar o norte é muito difícil, porque ele está presente o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, ele está escapando o tempo inteiro, está fingindo que não está. E essa é a violência dele, é uma onipresença que está no nosso corpo, que está no nosso imaginário. Ele se impõe enquanto ideia de natureza, né? Que eu acho que é a maior violência dele. Ele se impõe enquanto ideia de natureza. Aí ele começa a responder com uma estrutura de todas as coisas, porque ele simplesmente é assim. Sim. E foi um exercício que a gente, quando a gente construiu a pergunta lá, eu lembro da Feliz trazer muito essa coisa do em cada um de nós, e também quem é nós, né? Porque acho que era o norte em nós. E aí mas norte em nós, mas quem é nós? E aí essa problemática, porque somos heterogêneos, ainda mais nós, um grupo de maioria branca, maioria homens e classe média e tal. Que nós é esse? Opa, não é bem assim. E aí eu lembro da Feliz, acho que trazer em cada um de nós, né? Fazer um recorte aí mais específico e também para mostrar que é que acho que tem esse trabalho individual mesmo, né? Ficar falando o tempo todo coletivamente, né? Acho que tem os seus perigos mas e aí a responsabilidade individual, né? E cada um saber, né? Eu, por exemplo, homem, branco e etc. Encontrar esses lugares, onde é que eu estou dentro dessa hegemonia, né? Onde é que eu estou dentro desse norte e sul, e reconhecer essas principais características reproduzidas. Isso estava muito efervescente lá no começo. Só que aí teve, eu acho, uma mudança de sintonia, que eu acho que foi uma segunda fase, ao meu ver, que foi quando pintou o nome Zul. Acho que até inclusive foi a Feliz que no meio de um brainstorming lá, pluf, soltou o Zul e uau, e parece que abriu uma luz assim, e ali as coisas começaram, aí eu acho que foi dali que começou a materializar para o que é a peça do jeito que ela está, e que algumas questões que acabaram por nortear mais a peça apareceram a partir daí, que foi quando eu trouxe a questão da ressaca colonial, a ideia de expectativa, poder estrutural, né? A gente falava muito sobre estrutura também uma época, entender também de qual estrutura a gente está falando, aonde ela está, porque, como a Carol trouxe, né, isso sempre muda de acordo com a relação, né? Não tem, acho que um ponto fixo aí, né? Então, essa questão estrutural, aí veio o doméstico espetacular, veio uma questão que o Andrés trazia da negociação coletiva, que existia com o público, né? Então, isso tudo apareceu a partir do nome Zul, e aí foi quando a gente teve essa referência dos zoológicos humanos, que isso apareceu também, a gente não se aprofundou, não verticalizou isso, mas tinha várias questões ali que interessaram e que estão no trabalho, como, por exemplo, a questão do doméstico e do espetacular, o não fazer, né? Às vezes de você ir
A ideia de jaula aberta, as ideias de jaula, com relação a gente tentando pensar a estrutura, aí as analogias foram casando, foram fazendo sentido para a gente, porque a gente estava sentindo e vivendo ali desse ser quase que se sentindo preso num norte, né? E enjaulado por um norte, e como é que a gente consegue sair dali. E aí tem uma questão com a materialização, porque no trabalho, de fato, é difícil. Enquanto macaquinhos, de alguma maneira, a gente pode dizer que é um espetáculo de dança. Eu acho que no Zoo, em termos de formato, tá ali um pensamento de dança no nosso trabalho, eu acho, sempre, mas na minha cabeça ele não sei, eu tenho uma ideia de instalação performativa ou alguma coisa assim, porque peraí que eu perdi para onde é que eu estava indo, que não era disso que eu ia falar, da materialização, da movimentação, que tem uma tensão ali, por mais que não exista uma movimentação ou um gestual que dê conta de ser capturado e significado, né? Não exista uma dança ali exposta, dizendo de alguma maneira, tem uma coreografia do invisível, eu acho, que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, de estar enclausurado, onde as cidades são fantasmas e a gente não vê os carros na rua, não vê as pessoas trabalhando, a gente não captura o movimento, a gente não está vendo a dança, mas a gente está sendo coreografado. Eu acho que o Zoo ele tem também ele tem essa natureza dessa coreografia do invisível. E aí tem uma coisa que o Andrés trazia, que era existe uma tensão ali, algo como o Ale disse, que a gente pode até tentar nomear se a gente quiser. Então tem algo ali que é vivo, que é real, que é potente, e que, como está todo mundo na mesma jaula, né? O trabalho acontece, está todo mundo na mesma superfície plana, não tem divisórias, né? Então é uma construção coletiva, digamos assim. A gente tinha uma negociação do que pode acontecer, ou do que não pode acontecer, ou do que vai acontecer. Uma palavra que apareceu muito foi a ideia de expectativa, não é? E aí tem essa negociação, ou essa responsabilidade coletiva, que eu vejo que acontece também hoje. Por exemplo, se a gente sair na rua, acho eu, né, não sei, não tem uma multa, não tem interferência do Estado, mas é um acordo, uma negociação social coletiva de ficar em casa e de permanecer com essa coreografia, que nos últimos... Tem uma pergunta. Boa. Porque... Obrigado, me cortou da minha viagem. Tem 3 perguntas aqui. Desculpa, Então, tem uma pergunta que eu queria muito entender como relacionar ressaca e colonial. Tem mais 2 aqui, será que eu leio ou a gente responde? A Ana também fez uma pergunta. É que elas estão em Instagrams diferentes. Herética perguntou: é um sul que olha para o norte como metrópole? Como se o sul nunca pudesse se emancipar desse norte? É isso? E aí a Ana pergunta: vocês veem relação e influência de outros trabalhos de artistas anteriores a Macaquinhos, como Pedra Costa, Solange Tuaberta, para Cupalu especificamente? Relação de Macaquinhos com pós-pornô? E é isso. E aí essa que a Ana trouxe, que a Carol trouxe. Que é do Marcinho. Eu queria entender como relacionar ressaca e colonial. Acho que seria legal a gente responder. Com certeza. Boa. Falem aí, gente, que eu me
Me tropecei aqui. Ressaca e colonial. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que é uma sensação de estar reverberando algo assim, sabe? Pelo menos aí a ressaca, pensando em materialidade, ela ajuda a entender um pouco esse colonialismo, assim, sabe? Porque são muitas forças. O machismo, o racismo, o especismo, no caso do Brasil, e aí, tipo, Sudeste, Nordeste, assim, são diversas forças que constituem essas forças hegemônicas e hierárquicas que são características das relações coloniais, onde um sempre tem mais que o outro. Para mim, a relação com a ressaca é isso, assim, quando você reconhece que você é constituído disso também, e como fazer, como lidar com isso. Para mim é uma sensação de ressaca, porque isso se manifesta de diversas formas, não é simplesmente uma lista que você vai dando cheque. Ah, não sou mais isso, não sou mais aquilo, não sou mais aquilo outro, entende? Posso fazer uma pergunta? Tu acha que isso pode ter a ver com a ressaca colonial? Pode ter a ver com uma super percepção de privilégio no outro dia, no dia seguinte, assim, uma overdose de privilégio percebido? Pode e aí, ser. você acorda tipo assim, putz. Eu sinto que pode ser, sim. Acho que sempre foi um pouco a tônica, assim, do... Para mim tem uma coisa da ressaca colonial que, para mim, gera muito forte. Eu estou ouvindo minha própria voz. Tira aí quem tá se ouvindo aqui. É o da ressaca. Porque Não é. Que é trazer para o corpo o que a experiência colonial gera. Tipo, que tipo de sintomas eu tenho no meu corpo, de comportamento, de percepção, de possibilidade de perspectiva, de possibilidade de articular as coisas, como que isso está no meu corpo como sintoma. E aí, se é uma ressaca de bebida, se é uma ressaca do mar, não interessa, acho que é uma ressaca colonial. Quais são esses sintomas? São vários, acho que inclusive todas essas coisas que a gente está falando, todas essas violências que são machismo, racismo, todas essas coisas são parte dessa ressaca, porque são parte dos sintomas de uma estrutura que é colonial moderna. Então, quem está de ressaca, eu não sei. E tem uma outra coisa também, que é a ressaca do mar, porque eu acho que o mar é uma presença importantíssima se a gente for pensar colonialismo, que não só conecta, mas também separa, e não só no processo histórico, mas agora que a gente está isolado e a gente está nessa... Né, o mar, de novo, é essa separação que é o tamanho dessa ressaca. Se a gente for pensar numa ressaca do mar, a escala dessa ressaca é gigantesca, para além do meu corpo, que afeta o meu corpo claramente, mas que é uma ressaca que afeta o mundo inteiro, né? Não é só aqui que se sofre a ressaca colonial. Acho que aqui muito mais violentamente, com certeza, mas acho que a ressaca colonial é uma violência brutal. É uma reverberação de um processo que também ele acontece de maneiras diferentes, né? Em lugares diferentes acontece de maneiras diferentes, assim, essa ressaca. Desculpa cortar, mas já que você falou aí, será que você tenta responder a pergunta da Ana, que é bem específica a você, vou ler de novo. Vai responder essa antes, né? Oi, amor? Ela tá respondendo depois. Tá, você tá indo ainda, né? Desculpa.
Porque já é um outro. Tá bom, outro universo. Vai lá. Mas a gente pode, né? Se eu vejo relação e influência de macaquinhos e o pós-pornô, sim, muita relação e muita influência. Não sei se influência diretamente com o processo criativo, mas com a matéria da pesquisa, né? Assim, eu acho que a pornografia tá lá e sim, e é pós-pornô. Eu vejo macaquinhos como pós-pornô, sim, O que claramente. é pós-pornô? Desculpa, eu mesma não. Desculpa, eu mesma não sei. Pós-pornô é um movimento que queria censurar a pornografia, proibir a pornografia, como se a pornografia fosse a razão da violência contra as mulheres, né? E aí eram advogadas feministas americanas que queriam proibir a pornografia. E aí veio uma outra onda de mulheres, começou acho que Anne Sprinkle e mais uma galera que começou a reivindicar isso, falar assim, pô, então que pornografia é essa, né? Que pornografia é essa que gera violência, né? Então começou a se fazer pornografia feita por mulheres, né? E então que sexualidade era essa, que pornografia era essa, e a quem ela interessava, né? E a partir disso, a pornografia começou a virar material mesmo, de performance. Foi se desdobrando, e na Espanha foi muito forte isso, anos 90, de usar a pornografia e a sexualidade como linguagem para essa arte performática, assim. Por isso que é pós-pornô, que é uma meta-pornografia, é uma pornografia que ela é além da pornografia, assim. Ela não tá só para servir ao desejo mainstream hegemônico de um modo de se satisfazer, né, sexualmente, assim. Ela vai além disso. Enfim, eu vou aproveitar uma outra pergunta e que eu acho que volta um pouco na coisa da ressaca e do colonialismo, que a Herética perguntou se o Sul nunca pode se emancipar do Norte, é uma relação que está sempre colada. Tem uma coisa que o Boaventura Souza fala lá no livro, que ele fala que a epistemologia do Sul e do Norte, ela é insuficiente, entende? Porque você trabalha a partir dessa dualidade, desse referencial mesmo que você está levantando, de uma tá existente para outra, e que são necessários reconhecer diversas epistemologias. Então, eu acho que só pensar também o Sul é insuficiente, entende? Ao mesmo tempo, o exercício de olhar para esse Sul e lidar com ele sem querer esconder, marginalizar, enfim, eu acho que isso ajuda a detonar outras possibilidades, entende? A gente se debruçar sobre isso, acho que expande a coisa. E aí eu acho que isso também, essa suposta, ao mesmo tempo eu não fico totalmente satisfeito
com a resolução de que a gente não pode se emancipar da metrópole. Me motiva em repensar outras relações. Isso eu acho que tem a ver com um pouco com essa ideia da ressaca, assim, e desse colonialismo que age, assim. Como é que você lida com essa informação de que você é produto da metrópole, você é atravessado e constituído por aquilo também, assim, sabe? Uma coisa que a gente falou também sobre ressaca e que eu acho interessante foi uma coisa de som, de que a gente estaria só ecoando, que a gente não é o som original, entende? Eu acho interessante pensar isso nas relações coloniais todas que nos permeiam, assim, porque foi uma construção muito longa e tal. E aí como é que a gente está ressoando e está atualizando uma informação que, sei lá, que é bem estranha. É isso. Mas tem uma coisa também que não sei se eu vou conseguir organizar o que eu estou pensando, mas que uma das características da colonização é que o colonizado sonha em ser o colonizador, que é a reprodução violenta de querer ser. Por outro lado, a possibilidade. Quando a gente fala de epistemologia do Carol, norte. Desculpa, eu cortei o áudio aqui. Pode repetir um pouquinho? Que não, eu vou seguir, vai dar na mesma. Se a gente fala de epistemologia do sul e epistemologia do norte, claro que a gente está falando que a epistemologia do norte é uma epistemologia que é hegemônica e que, portanto, nesse sistema que a gente vive, capitalista, colonial e tudo isso, é o sistema hegemônico hoje. Mas isso não quer dizer que é uma valoração de que o Sul deveria estar... Acontece muitas vezes de que o Sul se transforma em Norte, inclusive aqui no Brasil, uma das relações São Paulo, Rio, é um pouco norte do Brasil, então acho que não é sobre o Sul querer chegar no Norte, pelo menos para mim, mas é tentar entender que tipo de conhecimentos, que tipo de valores que estão no Sul que são apagados pelo Norte, que são apagados por essa hegemonia de poder. E tem uma coisa que ela é imparcial e ela é incompleta, talvez por si, agora ouvindo vocês, porque imparcial voltou várias vezes, porque ela é múltipla, ela não é uma única narrativa possível. Ela é múltipla, e aí ela é imparcial, porque o tempo inteiro você precisa multiplicar suas perspectivas, e isso é uma coisa que, enfim, para os ameríndios é muito mais fácil, porque eles vivem uma realidade que é múltipla, de múltiplas perspectivas, mas a gente, nesse sentido, ainda está muito europeizado, porque essa é a narrativa hegemônica hoje. Então, se você vive numa realidade que é múltipla, é sempre incompleta e é sempre parcial, e você precisa o tempo inteiro passar de uma para outra, e o mundo é muito mais complexo, enfim. Só acrescentar uma coisa à pergunta que o Caio estava respondendo, essa coisa de emancipação é a ideia de codependência, né? Que eu acho que acho que não tem como se emancipar e, né, acho que não é sobre isso, né? Mas eu fico pensando que talvez é outra relação, é outro vocabulário. Acho que talvez o que a gente busque exercitar é que um pouco que a Carol falou, assim, se é uma realidade múltipla, ela tem um monte de negociações, assim. O que me parece é que emancipar, assim, pá, e aí acabou a outra parada,
eu suspeito um pouco, mas ainda acho que é outra relação que é necessário se inventar. Eu acho que falta recursos para a gente, de tipo, como partir, sabe? Que lugar é esse que eu tô? Que monte de privilégios é esse que me constituem também? Que faltas também me constituem, assim? Agora, obviamente, são forças, a gente está vendo a situação como está, assim. Há uma força sinistra